E se eu reencarnasse em Black Clover? Eu estava andando na rua com meu celular ouvindo música até que um assaltante me para falando para mim passar tudo. Eu passaria meu celular e ele falaria para mim aí andando. E eu sair andando aí ele fala aí meu para me virar e me daria um tiro. Eu me ver em uma sala branca e ver um cara gigante com a luz grande na cara. E ele falaria eu era meio a meio, então era para eu ir encarnar. E eu falaria eu posso escolher. E ele falaria que sim, eu quero reencarnar no mundo de Black Clover. Queria ter a magia de elementos infinitos. Bateria palmas. E o Astra não existiria no mundo. Eu estarei no lugar do ar. Mas eu não ficaria pedindo a irmã Lily para casar comigo. Esse passarinho 15 anos. Eu estava cortando madeira e o primeiro episódio e de como na história original que não lembro muito. E no dia seguinte quando a gente ia pegar os grimórios, o Uno receberiam de 4 folhas. Como a história original eu receberia o grimório de folhas infinitas. E quando aquele ladrão de grimório falaria prisão de madeira e falaria magia de ar, achando o grimório do Uno envolvendo para ele, eu não disse que quando a gente iria para ver se a gente entrar em um esquadrão teria como na história original. Mas só que na hora de voar na vassoura eu voaria com muita facilidade, fazendo altas manobras. E quando aquele mundo de magia foram soltos, nenhum chegou perto de mim. E na hora das lutas eu cairia contra o cara que domina a cobra e despertar é uma nova magia. Eu sei que não tem nada a ver com a história, mas eu vou fazer isso chamada de magia de copiar. E eu falaria estilo Fênix de lava, fazendo altura na proteção dele, e o resto das lutas seriam como na história original. E na hora de escolher, enquadram todos os lendários de uma mão para o Uno com a história original. E ele escolheria o alvorecer dourado. Todos levantarem a mão para mim também. Eu escolheria os touros negros. E todos ficaram porque estou o pior esquadrão. E o Yami perguntaria a base dos touros negros. Quando a gente chegou seria a mesma confusão da história original. E quando o resto das apresentações seja como na história original. E quando aquele cara me falar de mim eu ficaria com raiva e soltaria toda minha mana para ele, mas ele se amedrontaria. Ele começaria me desafiar. Eu falaria e faço trigo a gente lutaria. E eu falaria copiar e confiar, e a magia dele faria um ciclone de fogo em torno da gente. E falaria vamos. E no meu outro grimório eu gostaria a espada de anti-magia do Asta. E nesse tempo eu consegui pegar 3 grimórios e eu puxaria os 3 e todos ficariam surpresas. E eu explicaria o meu poder para ele, anti-magia, copiar e elemento. E quando aquele cara conhece jogar monte de bola de fogo eu falaria copiar e fazer a mesma coisa que ele. Então me chamas eram mais fortes que as dele, só que a minha era azul. E quando eles vão ser aquele minha gata que especial, eu falaria espada de anti-magia cancelamento. Eu cortarem a magia dele. Nota: eu vou chamar com quem eu estiver lutando. Tô no final da batalha. Exemplo, nessa batalha quem estão chamando dele é um magma e a história original. Mas eu não ficaria com o viado e ele me daria um manto dos touros negros. E eu falaria obrigado. Eu inseria cor branca nele com vermelho. Mas eu mandei o preto de carinho surpresas com minha habilidade. E eles falaram que eu teria que dividir o quarto com alguém. Eles falaram que teria que dividir o quarto com a Vanessa. Eu falaria tudo bem. Nota: sabe Uno, ele vai ser o dragão. Eu escreveria uma carta como uma história original. E no dia seguinte eu acordaria com a Vanessa do meu lado e eu levantaria com calma para não acordar ela. E tomado na minha perguntaria a base como na história original. Quando eu vejo a Nelly e ela começou a bosta eu falaria magma me segura, senão eu vou matar essa menina. E quando ela começa a falar magia eu falo você não consegue controlar sua magia, posso ver no seu olhar. Eu falaria você não passa de um lixo humano. Ia falaria você não passa de uma garota mimada e muda. Ela sairia como na história original. E eu queria ela treinando a mira dela. Eu pensaria que uma escrota e por isso que eu humilho ela. Eu riria dela se ela fosse um pedaço de bosta. E quando ela se descontrola e eu falaria eu vou ter cuidar aquela bicho. Eu falaria magia elemental 0 absoluto e eu fui na areia para cima e falaria magia elemental lava, flecha divina de lava. E como último ataque eu puxaria a espada do grimório cortando toda a magia. Ficaram eu falaria eu ter que salvar aquele lixo magia de vento, tapete de vento, salvando ela. Nota: agora vou achar meio que legal por causa da magia. Então para um pouquinho Estela com escrota e ela se apaixonar por mim. E no dia seguinte eu começaria a trabalhar como na história original. Na hora do café da manhã cuidado, eu comer é o triplo de todo mundo e todos ficaram
ficaram surpresos. Com minha fome eu pegaria uma garrafa de vinho que tomaria e ficaria meio bebo, mas não muito, e quando o capitão tem na missão seria como na história original. E quando os dois chegam eu pegaria uma calça para eles, e quando a gente pega a missão ia ser a mesma da história original. E quando eles eu falo eu vou dizer uma coisa. Quando ele apresenta, digamos o carro dele é uma vassoura motorizada, eu falo eu vou de moto, e cria uma moto de gelo com fogo no motor, evento no escapamento, eu sairia voando na frente de todos. Nota-se algumas palavras não estiver aparecendo é porque aplicativo que eu uso não lê direito. Hora de capturar javali começarem a me perseguir eu vilarinho e falaria corte de gelo, e quando aparece mais 3 ela falaria fênix de dor absoluta, eu falaria de terra, e o magma contaria a mesma história da história original. Quando a gente chega no vilarejo esse como na história original com aquele tanto de fumaça, e o magma falaria para me cortar a neblina, e eu cortaria quando a gente veria os moradores. Como recém eu falaria magma, eu posso cuidar dos cristais, mas você vai ter que cuidar de minhas costas. Ele falaria e tudo bem, eu falaria magia de terra, parede de ter infinita protegendo os moradores. Quando eu vejo o prefeito eu falo vou tentar curar ele. Nota, eu tinha que copiar a magia de uma pessoa aleatória que curava, e eu aquele rolo de gelo eu falo só isso e faz uma bola maior de lava e joga nele de bola de gelo. Nossa, são 2 da manhã, se tiver alguma bota aí porque eu tô muito cansada. E outra coisa, vai demorar um pouquinho mais de tempo não postar dias porque eu estou muito cansado. Eu vou dar um tempinho, mas quando voltar vai ter feito especial para mim, então vai ser mais longo que eu consegui vender minuto por aí 15. Voltando para a teoria, e quando aquele cara lança magia eu cortar como na história original, e aquele cara ficaria tudo como na história original, que quando aquele cara faz um tanto de cristais de gelo em torno de mim eu criar um grupo no torno de mim de gelo. Na hora que a gente começa a lutar eu falaria tudo para trás, eu congelaria todas em uma cúpula de gelo para não ferirem, inclusive a Noelle. Fim parte 2.